Olá, pessoas queridas, como vão? Tudo bem? Aqui é a Adriana Santiago, mais uma vez falando sobre esquemas, né? Esse modelo teórico e prático que tanto me encanta, que tanto me prova que a psicologia é a profissão mais importante do planeta, cada um que defenda a sua, eu sempre digo isso, né? Mas considero, sim, que um processo psicoterapêutico bem feito pode salvar vidas, não só do sujeito, mas vidas de quem, das pessoas que estão no seu entorno, né? Quando a gente começa a entender as nossas esquisitices, o que nos faz não produzir, não florescer, não produzir como gente, como pessoa, né? Não estou falando ali da produção fordista, da produção de dinheiro, não especificamente, mas da produção de subjetividade, né? Eu estou falando desse lugar da subjetividade, do bem-estar, enfim, bem-estar de uma forma muito ampla. E hoje eu quero falar para vocês dos tipos de esquemas, quais são os esquemas, que tipos de esquemas a gente pode pensar dentro da teoria. O Jeffrey Young categorizou, pensou, esquematizou 18 esquemas. Isso também não significa que não existam mais esquemas por aí, só que eles não foram cientificamente pensados. Quais foram os cientificamente pensados por Jeffrey Young e sua equipe? Né? Foram 18. E quais são esses esquemas? Vamos lá, para não esquecer nenhum: fracasso, negatividade, postura punitiva, abandono, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade, autocontrole e autodisciplina insuficientes, isolamento social, arrogo, grandiosidade, dependência, incompetência, vulnerabilidade ao dano à doença, emaranhamento, padrões inflexíveis, subjugação, autossacrifício, busca de aprovação e reconhecimento e inibição emocional. Bom, desses esquemas, uns são condicionais e outros são incondicionais. Esses são os tipos, tá? Por que condicionais e incondicionais? Nos esquemas incondicionais, o sujeito é. Não há o que ele faça para deixar de ser. Entendem isso? Não há condição. O sujeito já sofreu privação emocional, ele já foi abandonado. Portanto, eles são esquemas mais nucleares, mais primários, que têm a ver com o que se fez a criança vulnerável lá bem no início da sua infância. Tá bem? Então, não dá chance para o sujeito escapar. Ele foi simplesmente assim. Então, são esquemas incondicionais, são esquemas primários, são esquemas mais nucleares, né? São esquemas que não dão possibilidade de mudança para o indivíduo. Tá bem? E a partir desses esquemas que são mais primários, o indivíduo ele forma outros esquemas, ou seja, esquemas secundários, condicionais, para poder lidar com esses mais primários. Vou dar um exemplo. O esquema de abandono é um esquema incondicional. É incondicional. A criança foi abandonada. E ela precisa lidar com isso, né? Porque foi abandonada e criou um esquema por temperamento de abandono. Ela tem medo, quando cresce, de ser abandonada mais uma vez. Portanto, ela cria um modo de funcionamento no mundo, de lidar com as pessoas, com ela mesma, né, e com o mundo, que é a subjugação. Ela se subjuga
para não ser mais uma vez abandonada. Vou aqui, eu sempre gosto da essa coisa, para mim a teoria só serve se ela puder ser aplicada. Então eu estou sempre buscando exemplos práticos para poder contar para vocês como é que funciona. Tá bem? Vou dar um exemplo. Maria, vamos supor que eu tenha um esquema de abandono. Então, eu faço de tudo para que a pessoa não me acene, ó, e não vá embora. Então, Maria, eu sou vegana, vamos supor que eu seja. Eu sou vegana, e a Maria me chama para uma churrascaria. Adriana, vamos almoçar numa churrascaria? E eu digo, para não aborrecer, para que a Maria não me deixe, né, ao léu, que não me abandone, não deixe de gostar de mim, que fique sempre ali pertinho, eu digo, vamos sim. E vou, Maria toda contente, contando as coisas, né? Contando que o namorado, que ela arrumou, que tá, e eu fico aqui nos meus pensamentos, olha, como é que a Maria, sabendo que eu sou vegana, ainda me convida para um almoço numa churrascaria? Que desaforo. E isso a Maria está me contando, e eu não estou nem prestando mais atenção nas coisas que ela está me dizendo, porque eu estou aqui, ó, reverberando e ruminando, né? Como é que pode? Que desaforo. Também ela vai ver. E aí vai crescendo um sentimento de raiva pelaquela criatura que está ali animada, sem saber do que está acontecendo, e eu estou quieta. De repente, não mais que de repente, a Maria me diz uma coisa desse tamanhozinho e eu explodo, eu vou para cima dela, dizendo que desaforo, como é que você pode? Ou você é isso, você é aquilo. Eu explodo, sem mais nem menos, sem motivos aparentes. Sabe aquelas pessoas que são boazinhas, que fazem tudo que o outro quer, mas de repente, não mais que de repente, ela vai num movimento agressivo, porque está crescendo dentro dela uma raiva pelo fato de ter sido, pelo fato de se subjugar. Então, o abandono é um esquema incondicional, ela foi abandonada lá na infância e desenvolveu o esquema de abandono, e a subjugação é um esquema secundário ou condicional. A subjugação está condicionado ao esquema de abandono. Então, esse é um exemplo de um esquema incondicional baseando um outro esquema condicional. Um outro exemplo é o autossacrifício, né? Existem pessoas que são boazinhas e são mesmo. E por que algumas pessoas desenvolvem o esquema de subjugação e outras desenvolvem o esquema de autossacrifício? Por temperamento. As pessoas que têm esquema de autossacrifício, elas acostumaram-se a se negligenciar. Elas se acostumaram a se deixarem em segundo plano. Geralmente possuem como base o esquema de defectividade ou de privação emocional. Ou de privação emocional. Tá? Isso não está amarrado, o esquema condicional, incondicional tal origina o esquema tal. Não, essas coisas são cambiáveis, elas podem serem modificadas, tá bem? Então, por exemplo, o esquema de autossacrifício, né? Ele pode se desenvolver a partir de um esquema de defectividade. Eu sempre fui colocada em segundo plano, portanto, eu devo me comportar dessa forma sempre. Por que é um esquema? Porque é um modo fixo, é um padrão inquestionável de comportamento, sentimento e pensamento que o sujeito vai desenvolvendo, que vai crescendo junto com ele. A gente costuma dizer
que os esquemas eles são egocintônicos, que parecem fazer parte da natureza do indivíduo, sabe? Porque ele está tão acostumado a se comportar daquela forma, aquilo foi crescendo tanto com ele, que parece ser natural. Ah, ela é assim mesmo, ela sempre dá lugar para o outro. Ah, ela está sempre em segundo plano. Essas pessoas, tanto as que se subjugam e tanto as que auto-sacrificam, elas não conseguem ser assertivas. A assertividade é um problema, não conseguem dizer não. Aquele não bem redondo, né? Eu costumo dizer às vezes para o meu paciente, já vai dizendo não, diz não para todo mundo, para assessorias. Se alguém perguntar por quê, você diz que está só treinando essa habilidade social, porque dizer não é uma habilidade social que essas pessoas precisam aprender. Tanto quem tem subjugação, quanto quem tem autossacrifício, que são esquemas condicionais, que são esquemas que estão condicionados, que se baseiam, que se ancoram em outros esquemas mais primários. Né? Então, a assertividade, né, que é o aprender a dizer não, não, não quero, não, não vou. Por exemplo, naquele caso que eu contei, né, que foi um caso fictício, eu não sou vegana, né, e se fosse vegana e alguém me convidasse para uma churrascaria, eu ia dizer, Maria, cara, vamos em qualquer outro lugar, vamos tomar um chopp em qualquer lugar, mas na churrascaria eu não vou, porque eu não posso ver bicho morto, não é verdade? Agora, as pessoas que se subjugam ou que se autossacrificam, elas vão, não dizem nada e desenvolvem emoções nocivas, tanto para elas, quanto para quem está em torno delas. Tá bem? Por exemplo, enquanto na subjugação a emoção predominante é a raiva, no autossacrifício, a emoção que predomina é a tristeza. Se eu tenho subjugação, se eu me subjugo, eu vou desenvolvendo raiva pela Maria, que me convidou, e daqui a pouco eu explodo em cima dela. Se eu tivesse autossacrifício, eu ficaria assim, ó, meu Deus. É um pensamento, às vezes esse pensamento é até inconsciente, né? Um pensamento consciente é ótimo, mas é do nível dinâmico inconsciente, aquela coisa que fica ali reverberando, quietinho, originando outros pensamentos, comportamentos, a coisa não fica muito clara, né? Faz pressão no aparelho psíquico, mas não é muito explícito para o próprio sujeito que está vivendo a situação. Então, eu desenvolveria, se tivesse subjugação, a raiva, né? Como é que pode a Maria não entender que eu sou vegana? Maria não vale nada, não olha para mim. E se tivesse autossacrifício, eu ficaria, nossa, como é que a Maria não pode me compreender? Poxa vida, como é que pode? As pessoas são ruins e E aqui eu iria desenvolver uma tristeza, né? Uma tristeza fundamental, e provavelmente essa tristeza iria se expressar no meu corpo. E as pessoas com, então, subjugação, elas são mais raivosas, né? E as pessoas com autossacrifício, que é um outro esquema condicional, elas seriam mais tristes e mais doentes. Gente, procurem aí, ó, ou pacientes ou conhecidos de vocês, procurem aí essas pessoas que adoecem com muita facilidade. Tem sempre, olha, uma fibromialgiazinha, um problema de coluna, uma alergia que nunca cessa. Tem sempre um problema de saúde, porque aí observem se elas não se autossacrificam. Porque jogam toda essa energia, como elas engolem a dor, né? A única maneira de expressar é pelo corpo. Porque quando elas adoecem, elas se sentem justificadas. Parece que a dor se materializa ali. Isso não é coisa de border.
A border geralmente tem como esquema central o abandono, né? E como esquema secundário, como esquema condicional, a subjugação. Por isso que ela, quando o sujeito quer ir embora, né? Quando o sujeito, mesmo que o sujeito seja um traste, diz para ela, eu estou indo, eu vou embora, vou te deixar, ela fala, se você me deixar, eu vou te matar. Porque a raiva que é impressa nesse sistema límbico dela é imensa. E ela explode em cima do outro. Vocês entenderam? Assim, então, os esquemas incondicionais, eles são primários, eles são mais básicos. E os esquemas incondicionais são mais básicos, e os esquemas condicionais, eles são ancorados, amparados em outros esquemas. Por exemplo, vamos lá, o esquema de fracasso, né? O esquema de fracasso, por exemplo, ele é um esquema incondicional. Incondicional. É aquele esquema que o sujeito entende que não há o que ele faça, que tudo o que ele fizer, por exemplo, não será tão bem feito quanto outras pessoas. Ele acha que nunca vai dar certo, nem em termos acadêmicos, nem em termos profissionais. Então, ele desenvolve padrões inflexíveis, é super exigente com ele e com outras pessoas que estão no entorno, para poder tentar superar, hipercompensar essa sensação de que ele é um fracassado. Compreenderam a dinâmica dessa história? Então, o esquema de fracasso é um esquema incondicional, não há o que o indivíduo faça para negar, né, esse fato. Ele foi um fracassado, desde sempre ele foi um fracassado, e ele cria um outro esquema, por exemplo, como padrões inflexíveis. Ele é absolutamente rígido nas questões, né, tem uma postura crítica extremamente exagerada em relação a si mesmo, para dar conta dessa sensação de que é e sempre será um fracassado. Não há o que ele faça para mudar essa condição. Vocês compreenderam isso? Assim? Vocês compreenderam? É muito importante. E por que é importante entender a diferença entre os esquemas incondicionais e os esquemas condicionais? Porque quando a gente vai trabalhar na clínica, não adianta, por exemplo, eu trabalhar o esquema de subjugação se eu não tangenciar o abandono. O que eu preciso cuidar de verdade no consultório é da sensação de que essa pessoa vai morrer se for abandonada. Né? Ela não vai dar conta, ela vai pirar, ela vai enlouquecer se alguém for embora. Então, por isso é importante entender quais são os esquemas e como é que a gente vai trabalhar os esquemas mais nucleares para poder dar conta dos esquemas que são secundários. Vocês entenderam? Então, a gente vai falar disso um pouco mais em outros vídeos, por favor. Você que gosta da terapia do esquema, você que se interessa por comportamento humano, não deixe de se inscrever aqui no canal, dar um like, fazer perguntas. Aliás, eu vou montar uma live, a gente ainda vai dizer o dia, para só responder as perguntas de vocês sobre terapia do esquema, sobre condução de caso clínico, tá bem? Será em dezembro agora, dezembro de 2020, porque esse vídeo pode ficar por aí, né? Então vai ser dezembro agora de 2020, a gente vai combinar a data e vai fazer aqui uma live de perguntas e respostas, tá bem? Ó, grande beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, viva bem!